Olá, mulheres positivas! Hoje um programa mais que especial com ela, que usa o seu carisma para dar voz a mulheres com deficiência em todo o Brasil. Alessandra Trigo, muito obrigada pela sua presença. Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês do Mulheres Positivas. Fabi, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite e generosidade em me colocar numa posição onde eu luto pelo protagonismo das mulheres. E para quem está em casa e tem uma baixa visão, ou seja, uma pessoa cega, eu sou uma mulher branca, olhos e cabelos castanhos escuros, estou usando um batom vermelho, eu acho que o vermelho é a força da mulher, vestindo uma roupa vermelha com alguns botões dourados, sandália dourada, e sentada em um triciclo, que é o meu meio de poder ter autonomia e independência para poder estar aonde eu quiser, de uma forma mais minha, sem depender de terceiros. Maravilhosa. Ale, eu também vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, usando um macacão branco, cabelos pretos, longos, e também não estou enxergando absolutamente nada, Ale. Olha só, então quem em casa também não estiver assistindo, vocês podem se identificar comigo, porque eu estava de óculos, mas a minha produção pediu para tirar, porque estava dando reflexo, então eu também não estou enxergando nada. Ainda bem que eu te conheço, Ale, porque eu sei exatamente como você é, porque agora eu só enxergo um blur, como é que eu falo? Um vulto. É que você enxerga bem, né, Ale? Não, eu também uso óculos, mas em gravações eu opto por não usar por conta da filmagem ficar mais... Mas você está de lente agora? Não, eu estou sem óculos também. Então você também não está me enxergando? Não, eu te enxergo. Mas pouco? Não, enxergo bem. Entendi. Você consegue ver meu rosto? Tudo, não. Tudo certinho? Sim. Entendi. Eu enxergo bem. Mulheres Positivas, deixa eu contar para vocês. A Alessandra Trigo, ela é uma mulher muito maravilhosa, ela é mestre em Direito, ela é uma parceira do Mulheres Positivas, ela faz um trabalho maravilhoso. Então, eu disse antes, né, que ela usa o seu carisma para dar voz para mulheres com deficiência em todo o Brasil. E, além disso, ela faz um trabalho com empresas. E a gente vai conversar um pouco sobre o impacto que ela gera no nosso país. Mas, antes disso, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua infância, como é que a deficiência chegou na sua vida, como é que foi essa construção para você, porque eu vejo que você é uma mulher muito forte, muito segura de você mesma. É claro que todos os dias a gente tem altos e baixos, todos nós, mas eu queria que você navegasse a gente um pouco sobre a sua jornada, como é que foi o começo, como que chegou até você a deficiência, conta pra gente. Bom, eu tenho uma doença rara, chamada osteogênese imperfeita, que vulgarmente é conhecida como ossos de vidro. Então, eu tenho uma fragilidade óssea muito grande e, ao longo da minha vida, eu já tive mais de 100 fraturas, passei por mais de 30 cirurgias, mas nasci numa família muito estável, que meu pai também tinha a síndrome, então ele pôde me transformar numa pessoa capaz de sonhar e buscar aquilo que gostaria de galgar ao longo da vida. Então, a minha infância foi a única criança nas escolas, eu tenho 51 anos, não existia inclusão à época obrigatória. Em toda a minha jornada, eu nunca convivi com outra pessoa com deficiência, mas eu tive professores que acreditaram em mim. Então, apesar de eu não ter um banheiro acessível, de eu não ter... eu não necessitava de um material didático, não conviver com outras crianças com deficiência, eu fui muito feliz, porque eu não podia ir para o intervalo para não correr o risco de me machucar. Mas eu nunca fiquei sozinha. As crianças dão o exemplo da inclusão. As crianças, elas não têm medo de lidar com as diferenças. Pelo contrário, elas acolhem muito. Eu posso dizer que a minha infância, apesar de muita dor, porque eu vivi operada, vivi engessada, eu tive um acolhimento de toda uma estrutura dentro das escolas e da família. Então, dentro do tripé família, pessoa e sociedade, eu fui muito bem acolhida. Mas você acha que você deu sorte? Você acha que, em parte, a sua personalidade, você ser uma pessoa que tem um carisma, que é divertida, que conversa, será que isso também te ajudava a trazer as pessoas para perto? Ou será que as estrelas só se alinharam e você estava no lugar certo na hora certa? Eu acredito que é uma soma, porque eu sempre tenho comigo que para que qualquer pessoa consiga vencer, e mais ainda pessoa com deficiência, ela precisa querer.
Então, eu tenho que querer transformar a minha vida e ser feliz. É o primeiro passo. Então, eu tenho que me amar para o outro me amar. Isso indiscutível. Segundo passo, quando você tem uma família e amigos que te auxiliam nesse processo, tudo é mais leve. Então, as conquistas se tornam mais fáceis. Você é empoderado no dia a dia. E quando vem a sociedade e faz a parte dela, você consegue fechar e ser uma pessoa protagonista da própria história. Mas é um tripé. Um sozinho é muito difícil sem o aliado do outro. Por isso que eu acredito muito que as famílias têm que ser trabalhadas no processo de inclusão e a sociedade precisa fazer a parte dela. A pessoa sozinha é muito difícil ela vencer diante dos desafios, que não são poucos. Eu te perguntei isso porque eu lembro que quando eu também estava na escola, eu lembro que não existia isso, de conversar sobre pessoas com deficiência. E eu lembro que, né, na minha época, bullying era aceito de alguma maneira. Então, existia essa coisa de você brincar, dar risada, tirar sarro. Na minha época, depois, né, eu venho da época dos trapalhões, imagina, era normal você zombar de características físicas das pessoas. Hoje, a gente vive numa sociedade mais madura, onde, de alguma maneira, as regras elas foram mais lapidadas, embora é evidente que ainda tem que melhorar muito. Mas por isso que eu te pergunto, porque eu concordo com você, que existe toda uma educação, né, uma conscientização da sociedade para que as pessoas consigam ter aí respeito e abrir espaço e não colocar barreiras. Mas a minha pergunta foi porque há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, era outro cenário, concorda? Justamente por isso que você luta por isso, né? Porque hoje é o seu trabalho, correto? Sim, era outro cenário. Hoje é obrigado matricular uma criança com deficiência. Na minha época, assim, foi muito difícil minha mãe conseguir, meus pais, me matricularem numa escola. Eu tive recusa em todas as escolas. Teve recusa? Recusa total. Total. Hoje, acho que é por lei, você não pode recusar. Hoje é crime. Crime? Inclusive, é crime. Então, mas o que eu coloco é que o problema não está na criança. Não, claro, a criança é na sociedade, acolhe, sim. é a sociedade. Por Claro, isso, que tem que treinar. Por isso que uma das minhas grandes bandeiras é a educação para todos, a educação inclusiva. Não matricular apenas uma criança, mas oferecer condições para que ela consiga atingir o seu melhor dentro das suas dificuldades. Ah, ela não vai conseguir ler, mas ela vai conseguir socializar? É que no seu caso a sua cognição é 100%, né? 100%, sim, total. Mas é buscar o melhor desenvolvimento dentro das dificuldades. E uma coisa que eu sempre coloco é que não podemos colocar as pessoas em caixinhas. Os meus pais, eles estavam muito preparados. Meu pai tem 3 faculdades, nasceu numa época, teve as mesmas fraturas que eu, as mesmas dificuldades e venceu. Mas se eu tivesse nascido numa família e quando eu nasci, o médico virou para minha mãe e falou: por que você foi ser mãe? A sua filha vai depender de você a vida inteira. Esse médico precisa tirar o... Tirar. Então, se tivesse sido uma família que não acreditasse na potencialidade, talvez eu não estaria aqui. Por isso que é importante que a sociedade, as famílias, as mães, não aceitem o diagnóstico fechado. Mas a sua mãe denunciou esse médico na época? Na época não tinha, não. Na época era dele? outra realidade. Hoje, sim. Com certeza. Hoje... Você faria o mesmo? Eu faria o mesmo. Você iria atrás do direito dos médicos e caçaria o direito desse homem de Mas na atuar. época ele não seria caçado. Porque aquele era o momento histórico. Por isso que a gente pode observar o quanto ainda estamos para avançar, mas a gente andou muito no percurso. Não estamos no modelo ideal, mas dia a dia a gente percebe o quanto a sociedade ela vem dando tom a não aceitar uma falta de respeito, um preconceito, o viés. Então, isso é um processo. A gente espera que daqui 10 anos, o que hoje é uma realidade já não seja. Mas, Ale, quais são as barreiras que você enxerga hoje? Porque eu sei que você atende uma série de multinacionais, presta consultoria, serviço. Que barreiras que você encontra ainda? Resistências dessas empresas? Olha, dentro das empresas, eu diria que a maior dificuldade é ainda
não perceber a potencialidade por trás de uma pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência ela é contratada para preencher a cota. Então, antes dela ser pessoa, ela é vista como cota e colocada no cantinho. Não se dá oportunidades para que ela mostre o seu melhor. Dentro das organizações, não todas, claro, existem empresas que já começaram a perceber que dentro da diversidade todos ganham, mas um dos grandes desafios é você perceber que ideias diferentes, pessoas diferentes geram resultados muito Melhores. positivos para as empresas. Sim. Dentro do meu processo, eu diria que a falta de acessibilidade, e aí ela se desmembra em vários aspectos, é a pessoa surda que chega e não consegue se comunicar, sou eu que chego e não tenho um banheiro acessível, é a pessoa autista que é pré-julgada, né, por depender de um ambiente mais silencioso, de não querer se socializar tanto. É a pessoa com síndrome de Down que é sempre mecanicamente, nunca se dá a ela uma oportunidade de crescimento. Enfim, o que as empresas precisam é perceber que cada pessoa é única e pode ser muito melhor nas habilidades que a vida fez com que ela aprendesse. E aí nos meus treinamentos, eu sempre coloco, eu não posso correr, eu não posso pegar nada no alto, eu não vou pular de paraquedas, mas focar no que eu posso fazer. Eu posso enxergar, eu posso falar, eu posso ouvir. Quais as minhas habilidades que eu tive que potencializar para suprir a minha dificuldade locomotora. É esse o foco que as empresas precisam ter. E isso é a acessibilidade atitudinal de você olhar com empatia e se antever naquilo que eu vou poder fazer e não naquilo que eu não tenho. Claro, não, com certeza. Mas hoje qual que é a maior dor das empresas quando elas te contratam? Elas falam, Letriga, eu preciso de você porque... O que está acontecendo na empresa? Qual que é a maior dor? A oferta e a demanda aqui entre você e a empresa. A maior dor é fazer com que a liderança e o RH inclua de uma forma verdadeira. Não apenas seja colocado como uma cota dentro da empresa. Mas e para o cliente final? Existe demanda para o cliente final também ou não? Total, porque, por exemplo, aqui a gente tem água. A pessoa com deficiência toma água. A pessoa com deficiência se veste. A pessoa com deficiência se calça. E aí eu brinco, eu não posso calçar o sapato que eu quero. Eu tenho que calçar o sapato que o mercado pensou que eu poderia comprar. Eu tenho que vestir a roupa que a grande maioria eu tenho que mandar fazer tudo, porque ele não pensa para mim. Ale, e isso eu que você falou... consumo. Isso que você falou é maravilhoso. Me lembra uma frase da Djamila Ribeiro, que ela disse... Eu passei 4 anos na faculdade de filosofia e mais 2 anos no mestrado lendo o que homens brancos pensavam. É exatamente o que você está dizendo. Quer dizer, as empresas elas desenvolvem produtos para deficientes sem ter essas pessoas trabalhando e pensando em quais são os produtos ideais para serem vendidos para esse público. É isso que você está querendo dizer? Também. Tanto ela coloca pessoas que não têm essa visão, né? É nada de nós sem nós, né? O que a Alessandra precisa, mas não chama a Alessandra para estar ali, para ela poder dizer. E aí gera o problema que seria da experiência do cliente. Então, a operação falha. É muito simples. Se você conversar, vamos trazer aqui a telefonia, que é quem patrocina. Você pode ter certeza que os grandes problemas na área das comunicações, da experiência não positiva, está no público que não foi ouvido. Porque é fácil uma pessoa que ouve, uma pessoa que enxerga, usar um 0800, usar um call center. E quem não consegue se comunicar porque não tem libras? Como que a pessoa vai trazer a experiência dela e resolver o problema dela? Então, o produto e o serviço, ele precisa nascer inclusivo. Porque aí eu não vou ter o problema na ponta. E olha como eu vou economizar pessoas, economizar processos, até ter uma experiência feliz para todo mundo. Porque da mesma forma que hoje eu consumo, a outra pessoa consome.
E aí é um dado que eu gosto muito de levar para a empresa. No Brasil, vamos colocar, nós somos 8,9% da população Quase 10% da população. com deficiência. Imagina isso, são 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas. Só que por trás de uma pessoa com deficiência, ela tem família, amigos, e tudo que você faz para a pessoa com deficiência, você não abarca só a pessoa com deficiência, são os idosos, que têm muitas dificuldades já ao longo da jornada, a pessoa obesa, que na mobilidade ela enfrenta muitas dificuldades, a pessoa gestante, a mãe com carrinho de bebê. Então, você não pensa uma ação para 10 milhões de pessoas. Você pensa uma ação que vai tornar uma 40, jornada de repente, milhões de muitos pessoas. milhões de pessoas. E dentro das expectativas de vida, as pessoas estão a cada dia envelhecendo mais. E logo nós vamos ter muito mais pessoas idosas do que pessoas abaixo de 60 anos. Então, por que não, dentro da inovação, pensar ações voltadas às pessoas com deficiência? É isso que eu procuro levar. O foco em pessoas é uma frase que eu gosto muito. É o que te trará os resultados dentro da empresa. É isso que vai gerar o teu negócio. Só precisa você mudar e virar a chave e ver a potencialidade que está nesse público que muitas vezes é ignorado. Eu brinco do sapato porque é uma dificuldade muito grande para eu adquirir sapato para mim. Hoje ainda tem a mãe e o filho, mas eu não compro o que eu quero. Então, eu não vou na loja comprar sapato, eu tenho que comprar sapato quando eu acho. Uhum. Mas acho que você está muito bem vestida hoje, Alê. Mas feita. Tá maravilhosa. Não tem roupa pronta. Seu terno tá lindo. Deixa eu ver seu sapato. Tá lindo, você tá muito chique. Amei. Mas você teve que se virar nos 30. É isso. É isso. E aí é o que eu coloco. Eu poderia ser uma consumidora da sua marca. Vamos começar a pensar produtos e serviços para todas as pessoas, na cadeia. Não é criar o produto para depois pensar em torná-lo acessível. Entendi. É nascer correto. Porque o nascer correto não sai mais caro. O que sai caro é o processo para transformar o que nasceu errado. Então, um ambiente acessível, ele não custa mais caro. Você criando ele corretamente. Ele sai caro se eu tiver que quebrar um ambiente que foi construído erroneamente. Maravilhosa, Alê. Segundo bloco, a gente vai continuar Sim. com essa conversa maravilhosa, viu? Olha, o papo com a Alê aqui tá ótimo, mas agora tem um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas, uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. Com essas e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós. E agora demos mais um passo. As lojas da TIM são locais seguros para você, mulher que passa por situações de violência. Baixe o app do Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já com essa maravilhosa aqui. Olha como ela tá linda e bem vestida. Um beijo! E o Mulheres Positivas está de volta com ela, a Alessandra Trigo, que é maravilhosa, carismática, fofucha, inspiradora. Ale, estava pensando, você me disse que hoje a parcela da sociedade DI com deficiência, 18,6 milhões. Vamos combinar que esse dado aí está me parecendo errado, né? Olha, da forma como foi feita a pesquisa, foi autodeclaração. Se o dado mundial, o índice é maior, e nós estamos num país subdesenvolvido, eu acredito que tem muita gente que não faz parte da pesquisa. Porque você se autodeclarar, ainda nós vivemos pessoas que não aceitam que elas têm uma deficiência. Por várias razões. Ela tem medo, por exemplo, de declarar na empresa que ela tem uma dificuldade, uma deficiência, e passar a ser ignorada dentro das promoções.
Porque isso não é uma situação distante, ela é real. Evoluímos muito, mas ainda tem muitos vieses que nós temos que quebrar. Sem dúvidas, sem dúvidas. Bom, e quem ainda não segue a Alessandra Trigo nas redes sociais, agora, gente, pega o celular, acessem, porque realmente ela é muito, muito inspiradora. E me conta um pouco sobre a sua atuação, especificamente nas redes sociais, que tem o recorte de trabalho, que eu particularmente sou fã. Você hoje, você me disse que você tem um engajamento de 1 bilhão. Me conta, como é que funciona isso, Alê? Eu tenho, proporcionalmente ao meu número de seguidores, o meu engajamento é muito além. Eu tenho mês que eu chego a mais de 1 bilhão de engajamento dentro das minhas publicações. Mas o que chama tanto a atenção das pessoas? Por que você acha que as pessoas têm tanto interesse? Porque eu falo com elas com o lado afetivo, sobretudo, e trazendo uma resposta. Eu falo que não adianta eu ser totalmente técnica e trazer com dizeres complexos de uma forma muito difícil e sofisticada e elas não compreenderem o que é aquela vivência na prática. Mas me dá um exemplo de uma postagem que você fez que foi muito bem e por quê? Por exemplo, eu trouxe uma postagem de um cachorro onde ele está internamente, tem uma grade, tem uma bolinha e ele tenta puxar a bolinha. Então, eu quero dizer, através daquela postagem, que nós devemos sempre persistir em nossos objetivos. Então, um vídeo fofo, onde com muita doçura eu traduzo um recado do quanto nós devemos nos desafiar no nosso dia a dia. Uma mensagem de força, de coragem. Com leveza. Porque o mundo não é leve. O dia a dia das pessoas são, muitas vezes, muito difícil, né, de levar o seu dia a dia. A partir do momento que você traz um recado de uma forma mais sutil, de uma forma mais delicada, ela acaba absorvendo melhor do que se eu chegar e falar, olha, você não pode não ter acessibilidade na sua empresa. De uma forma mais dura, é diferente de eu falar, olha a importância da acessibilidade. A pessoa com deficiência, ela não consegue acessar, por exemplo, o papel higiênico que está atrás. É a maneira como você coloca que você faz com que a pessoa ela te compreenda e vire a sua aliada na causa. Eu falo que a leveza ainda, a empatia, né, de se colocar no lugar do outro de uma forma, com uma linguagem muito mais afetiva. E é isso que eu tento levar para as empresas. Eu falo que técnica eu tenho que levar, mas com exemplos, com treinamento, com leveza. Porque se eu quiser saber o que é viés inconsciente, eu jogo no Google. O Google me traz a resposta. Agora, se eu trago a vivência na prática do que é um viés, a pessoa fala, poxa, eu talvez pratiquei e nem percebi que eu pratiquei. Então, é isso, o mundo ele precisa ser mais leve para que as pessoas engajem mais. Maravilhosa. Alê, deixa uma mensagem para as meninas e mulheres que estão te assistindo e estão amando saber mais sobre esse sucesso que você é. Bom, eu só tenho a dizer para as meninas, para as mulheres, para os homens, para todos que querem ser os nossos aliados, que a vida é um passar, é muito rápida. Então, pense no que você vai deixar de bom para a nossa sociedade. Acredite sempre na sua potencialidade. Eu coloco como a minha dica número 2 em processos que eu vou construir com mulheres, com jornadas. Tenha ao lado pessoas que acreditem em você. Número 1 é se amar. Número 2, ter ao lado pessoas que vão acreditar. E eu tenho certeza que você vai ser protagonista da sua história a partir do momento que você se olhar, se valorizar e buscar. Tem que se capacitar. Não adianta só ficar no mental e não vestir a camisa, cair, levantar, sofrer, chorar, para que no final você possa sorrir. É isso. A vida são degraus que a gente vai construindo.
Eu amo. Agora uma pergunta. Como que eu acho essas pessoas para serem minhas aliadas? Você fala no processo de inclusão? É, porque você disse que a dica número 1 é se amar. E a dica número 2 é encontrar pessoas que acreditem no nosso trabalho. Sim, dentro do teu próprio círculo. Se você tiver um familiar que fale, não, fique em casa, não vai estudar. Não, eu vou estudar. É romper com ciclos, inclusive, próximos. E nas empresas, mostrar a sua potencialidade. E aí você vai conseguir um aliado a partir do momento que você se aproximar. Você se abrir para o novo, você não ter medo, você se autoconhecer. Autoconhecimento é total. Dentro das organizações, dentro de programas de mentoria, que eu sei que a TIM faz para mulheres, faz para pessoas com deficiência. Você se conhecendo não tem para ninguém. É isso que eu sempre coloco. É o autoconhecimento para que você mostre para o outro que você pode chegar lá. E não aceitar não como resposta. Amo isso. Me dá um exemplo de nãos que você recebeu na sua vida e como é que você reagiu e como é que você fez o não virar um sim. Você sabe que eu posso me considerar uma pessoa muito privilegiada. Porque eu tive professores que, mesmo com medo, disseram sim. Numa época que eu era a única criança. Uma família que me ensinou a voar longe. Oportunidades no mercado de trabalho gigantes. Mas o que eu posso dizer é que essa realidade, dentro do meu trabalho inicial, a minha jornada com diversidade e inclusão, que foi toda pro bono, em escolas, com famílias, é muito distante do que eu vivi. Então, eu pude mostrar para mulheres que elas também podiam viver o que eu vivia, mas que para isso elas tinham que acreditar nelas, superar suas dificuldades, os seus medos. E as famílias, por não saberem, muitas vezes, como lidar com as pessoas com deficiência, elas acabam super protegendo e colocando numa bolha. Eu pude mostrar para as mães que os seus filhos tinham que acordar para a vida e eles iriam, como eu, viver em momentos de muita dor, de muitas dificuldades, de sofrimento, de incompreensões, mas que isso iria fortalecê-los para que no amanhã eles pudessem ser felizes. E eu coloco isso como situação exponencial. Cai, levanta, respira e segue em frente, sempre num processo com muita métrica. Eu acredito muito na mentoria. Eu acredito muito dentro das pessoas com deficiência. Isso é essencial, porque não é só trabalhar o lado profissional, mas a síndrome da impostora você mental. tem que eliminar. Você tem que mostrar que essas pessoas, as suas famílias precisam empoderá-las. Elas precisam muitas vezes se libertarem dos seus medos e daquilo que é uma construção ao longo de uma vida toda. E o início da minha jornada foi isso, foi estar nas escolas mostrando para professores que a educação salva. Porque eu falo que a educação, ela é o maior agente de transformação de qualquer pessoa. A educação inclusiva, ela precisa estar em todos os espaços, e aqui eu abro, nas empresas. É a educação que traga as pessoas com deficiência para participarem. Faça os seus eventos corporativos em locais acessíveis. Traga Libras se tiver pessoas surdas. Traga Braille para as pessoas cegas nos seus manuais. Isso é o protagonismo de todas as pessoas. Esse é o mundo ideal que eu luto para que ele aconteça. Maravilhosa. Então, como é que é? Cai, levanta, respira e vai em frente? E vai em frente. Cai, levanta, respira e vai em frente. Maravilhosa. Livro, filme e uma mulher que você admira, Lê, pra gente fechar nossa entrevista. Nossa, maravilhosa. É tão difícil, mas tem um filme que mostra o quanto você cair, levantar, respirar e viver é possível. Intocáveis. Ah, não. Melhor impossível. Sou apaixonada. E para que mostre Máximo. o quanto as pessoas com deficiência precisam ser ouvidas, terem voz e acreditadas
Milagre da Cela 7. Eu gosto muito. Milagre da Cela 7. Eu acho que é um filme que traduz a invisibilidade e a descrença que ainda existe na nossa sociedade. Então, são 2 filmes que eu colocaria aí, para não ficar com um só, que são extremos, mas que se aglutinados trazem uma resposta bem bacana. Então, o primeiro, Os Intocáveis, e o segundo, Milagre da Cela 7. Isso. Então, anotem aí, pessoal, para assistir no final de semana esses 2 filmes maravilhosos. Também sou fã. Livro. Eu vou aqui trazer um livro que não é voltado à pessoa com deficiência, mas eu gosto muito de Brené Brown. E aí eu não posso... A Coragem de Ser Imperfeito. A Coragem de Ser Imperfeito. Ninguém precisa dominar todas as línguas, ninguém precisa saber todos os mundos. A vulnerabilidade é a marca para que a pessoa consiga incluir qualquer pessoa, não é só com deficiência. Não tenha medo de dizer não sei, mas olhe no olho, tenha empatia, se conecte, que você vai conseguir encontrar todas as respostas. E Brené Brown, ela traduz isso para que a gente se olhe, para que a gente se permita. Então, a partir do momento que eu me permito, eu estou aberta para que você me dê a chance. Então, eu gosto muito dela. Maravilhosa. E uma mulher que você admira? Olha, posso trazer 2? Claro. Uma, eu vou dizer que ela, para mim, mostrou que o Brasil é forte, que o Brasil é capaz, que é a Fernanda Montenegro. Perfeita. Eu vejo ela como não apenas uma atriz, mas uma força, um empoderamento. E gosto muito da trajetória que ela mostrou para o mundo. E a outra, como nós estamos falando de pessoas com deficiência, Maria da Penha, que é um marco, que trouxe um tema que eu gostaria que fosse muito mais debatido, que é a violência contra as pessoas com deficiência. Normalmente, a gente fala da violência, mas não tem o recorte da pessoa com deficiência. E aí, uma coisa que eu sempre coloco, ela chega a ser 5 vezes maior em relação à pessoa com deficiência do que em relação às outras mulheres. 5 vezes. Em algumas modalidades de pessoas com deficiência. Aí você vai me perguntar por quê. Porque a pessoa com deficiência, a gente sabe que a violência, na grande maioria, está dentro de casa. Ela depende do cuidador, muitas vezes, para comer e tomar banho. Ela depende do cuidador financeiramente. E aí, um dado que eu gosto de trazer, as pessoas com algum déficit intelectual, uma deficiência intelectual, ou uma pessoa que não se comunica, ela é, muitas vezes, abusada e descreditada. Porque se ela chegar e comentar, olha, o tio fez isso comigo, as pessoas não acreditam nela por conta da sua deficiência intelectual. Acham que é mentira. Acham que aquilo ela aumentou, ela inventou, não contextualizou. Então, ensinem aqui, se tiver famílias, as suas filhas, a diferença do abraço do pai e que o outro não pode abraçar. É muito importante trazer esse tema com o recorte, para que as famílias comecem a perceber sinais. Quando a criança tem uma repulsa a determinada pessoa, e isso, dentro da deficiência, é muito latente. Ale, obrigada aí por essa aula. Você é muito, muito inspiradora. Obrigada pela sua presença. Te espero em breve aqui no Mulheres Positivas novamente. Eu agradeço imensamente a oportunidade. E eu quero dizer que um dia a gente vai estar num mundo onde todas as diversidades sejam respeitadas. Um mundo cada vez mais inclusivo e acessível em todas as suas modalidades. É por isso que a gente luta. Obrigada, Fabi. Obrigada a Mulheres Positivas, a Record, pela oportunidade. Por mais Alessandra Astrigo no mundo, para a gente ter um mundo melhor. Muito obrigada, maravilhosa. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu entrevistei a especialista maravilhosa Alessandra Trigo. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube.
E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!